Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. No trecho do discurso que nós ouvimos hoje, encontramos um esquema que praticamente se repete nesse longo discurso de Jesus, o chamado discurso da despedida, do Evangelho de São João, que começa lá no capítulo 13 e praticamente se estende pelo capítulo 14, 15 e 16. O esquema que nós encontramos é mais ou menos assim. Primeiro, uma revelação de Jesus enigmática, misteriosa. Ele diz alguma coisa estranha. Os discípulos ficam atônitos, não compreendem aquilo que Jesus diz, aquilo que ele quis dizer com essa revelação enigmática. E em seguida, uma explicação de Jesus a respeito desta sua revelação enigmática que foi assim incompreendida pelos discípulos. Então hoje, nesse trechinho que nós ouvimos, aparece dessa maneira. Depois vem sempre a explicação de Jesus. O que é que eles não compreendem? Esta afirmação de Jesus. Pouco de tempo e me vereis, depois um pouco de tempo e não me vereis, e outro pouco de tempo e me vereis novamente. Bom, para nós, dentro da nossa profissão de fé, dentro da nossa vida religiosa, daquilo que nós já sabemos sobre a obra de Jesus, é claro que para nós isso é claro. Jesus está anunciando a sua partida, sua morte, então o mundo vai ficar triste, os discípulos vão ficar tristes com a sua partida, o mundo se alegrará, porque aqueles que se opõem a Jesus então o levarão à morte, mas depois ele vai ressuscitar. E isso significa então o contrário, outro pouco de tempo e me vereis novamente. E depois a afirmação, eu vou para o Pai, a ascensão de Jesus, a sua elevação definitiva para junto do Pai. Então, para nós isso é muito claro. Mas dentro do contexto do próprio Evangelho, a explicação de Jesus, então, aponta para uma realidade que não será compreendida ou explicada na sua realidade de Cristo, de Jesus terreno, mas somente na sua condição de Cristo ressuscitado. E para esta compreensão, a explicação só será entendida mediante a presença do Espírito Santo. Por isso Jesus está ao mesmo tempo anunciando a sua partida, a sua volta, mas também a ação do Espírito Santo para compreender o que se realizou nele. Então, em todo esse discurso da chamada despedida de Jesus, o tema central é duplo: a partida de Jesus e a sua volta. Mas Jesus centra muito menos o discurso na partida do que na volta. Nós dizemos que é um discurso de despedida, mas no fundo, Jesus não está acentuando a tristeza da despedida,
mas a alegria da sua volta, a alegria da ressurreição e, sobretudo, a alegria da sua volta ao Pai, que se explica pela presença do Espírito Santo, porque haverá um momento em que Jesus não será mais visto, mas neste momento o Espírito Santo estará presente e, portanto, a sua partida para o Pai não será um abandono, não será uma partida definitiva, mas será uma presença renovada pela ação do Espírito Santo. O Cristo ressuscitado vai, portanto, o Cristo ressuscitado, quer dizer, o Cristo da sua volta, ele vai manifestar a sua presença pelo dom da alegria, como de fato no primeiro encontro que Jesus teve, segundo São João, no mesmo dia da ressurreição, causou alegria. Os discípulos sentiram alegria por ver o Senhor. Esta alegria é manifestação da liberdade. Não é resultado da situação do mundo, este conflito, este contraste entre os discípulos de Cristo e o mundo será uma realidade na vida dos discípulos. O convite à alegria vem às vésperas da paixão de Jesus. E também para o discípulo, para o seguidor de Cristo, para o cristão, o convite para a alegria não é resultado de uma situação de comodidade com o mundo, mas é exatamente o convite para que o cristão, para que o discípulo de Cristo manifeste a alegria da dramaticidade do conflito com o mundo. Nós não somos convidados a nos alegrarmos como cristãos depois que a epidemia passar. Nós somos convidados a nos alegrarmos já, no confronto, no contraste com a dramaticidade da vida, dos problemas, das perseguições. Quando São João escreve o seu Evangelho, como também quando escreve o livro do Apocalipse, a situação que os discípulos estão vivendo não é de festa, é de perseguição, nos anos 90. A perseguição do Império Romano. E exatamente neste momento, São João convida os cristãos a se alegrarem no momento da perseguição, no momento da tristeza. É por isso que eu digo que a alegria se manifesta pela liberdade. Eu fui libertado. Eu não sou obrigado a ficar triste e a chorar, não obstante os sofrimentos da vida presente. Não obstante as incompreensões, as dúvidas, as confusões desta vida. Parece uma alienação, não é? Então, padre, você está convidando as pessoas a ficarem alegres diante da epidemia. Não, não é ficar alegres diante da epidemia como se fosse um resultado da epidemia. Não estou alegre porque tem gente morrendo, porque tem gente sendo contaminada. Eu mantenho a alegria da minha fé, da minha esperança. Eu não deixo a tristeza vencer, porque o que produz o mundo e a situação do mundo e da doença e da epidemia, de todos os problemas que a gente pode passar, o que estas coisas produzem é a tristeza. Então, se eu me deixar levar pela tristeza, estas coisas estarão vencendo. Mas eu quero que a minha fé vença. Eu quero que Cristo ressuscitado, razão da minha alegria, da minha fé e da minha esperança, vençam. Cristo vença. Então eu não deixo a tristeza tomar conta. Eu foco a minha atenção e as minhas energias na minha fé, na minha esperança, sem com isso ser indiferente. Longe de mim assinar embaixo qualquer atitude de indiferença que a gente tem visto de tantas pessoas, de tantas maneiras, por manifestações tão irresponsáveis que a gente tem vindo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo
e nem teria a ver com fé, indiferença diante do sofrimento. Cristo também não foi indiferente nem aos próprios sofrimentos. Também ele teve medo, também ele pediu ao Pai se era possível afastar dele o sofrimento. Cristo não quis sofrer e nem se alegrou pelo sofrimento. Só para arrematar esta reflexão, na continuação desse trecho que nós estamos ouvindo hoje, do discurso de Jesus, ele vai dar um exemplo que eu tenho certeza todos entendem. A mulher, quando está para dar à luz, não fica alegre, fica com medo, fica insegura, porque ela terá as dores do parto. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais das dores. Não se lembra mais daquilo que ela passou, por causa da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. É assim, é claro. Uma mulher não está alegre porque vai passar por dores. Mas ela tem uma ansiedade de alegria, de pensar que daqui a pouquinho ela estará com o filho nos braços. É mais ou menos isso. E é o próprio Jesus quem vai dizer isso na continuação desse discurso. Rezemos pedindo a Deus que mantenha sempre firme em nós a alegria da fé, da esperança, do amor, que não significa indiferença, mas que significa que nós somos livres para não nos entregarmos à tristeza, à desilusão, à confusão, ao medo. Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.